Olá, amigos, estamos começando mais um Ponto a Ponto e recebo hoje André Siqueira, nosso amigo, diretor nacional da Comunicação Social Espírita, e a gente vai conversar hoje sobre comunicação, bater um papo. André, seja muito bem-vindo ao Ponto a Ponto. É um prazer muito grande estarmos aqui em João Pessoa, participando do programa Ponto a Ponto. Então, já que a gente vai conversar sobre a comunicação, eu queria que você nos desse mais ou menos um panorama, né, do que está sendo a comunicação social espírita no Brasil hoje, com tantas novidades, né, com tantas mudanças, uma comunicação que é tão rápida. Então, como é que a gente pode ver e enxergar a situação atual hoje da comunicação? A gente pode dizer que a comunicação social espírita hoje, ela está num estado de renovação e de continuidade. De continuidade porque nós estamos falando de um projeto que já tem mais de 25 anos, um projeto iniciado pelo nosso querido Meliceba, que idealizou um projeto de comunicação em que as pessoas estivessem reunidas, trabalhando juntas para a produção de um conjunto de mecanismos que facilitassem a chegada da mensagem do Espiritismo para as pessoas. E renovada, porque com a renovação das pessoas, nós temos agora novos instrumentos, nós temos novas possibilidades, nós temos novas tecnologias e o trabalho ficou muito facilitado para que se concretizasse a criação do que nós estamos chamando de uma rede de comunicação espírita. Uma rede que tem o propósito de reunir pessoas com diferentes habilidades, com diferentes ideias, com diferentes pensamentos, mas que estão trabalhando em conjunto com um objetivo comum, que é a promoção da mensagem do Espiritismo como doutrina consoladora, esclarecedora, que traz para a humanidade uma nova visão a respeito de quem é o homem, de qual é o seu papel no mundo e qual é a perspectiva da vida para com todos. Dentro desse cenário de tantas inovações e manutenção do que já vem, a gente pode dizer que hoje a gente consegue se comunicar melhor, tanto com o público espírita como com o público não espírita? É preciso, Gene, que a gente observe uma característica da nossa era, que é ao mesmo tempo uma era muito centrada na comunicação e uma era em que a comunicação se tornou muito difícil. Centrada na comunicação porque as tecnologias midiáticas, aquelas que servem de intermediação para o processo de comunicação, elas não apenas se tornaram abundantes, elas também se tornaram de fácil manuseio. Hoje, o dispositivo celular, que é na verdade um computador de mão, que a gente leva para todos os lugares, transformou-se não apenas no principal ponto de acesso à informação, mas também ao grande mecanismo de comunicação onde a gente até utiliza ele para falar, mas na verdade ele é o nosso ponto de comunicação com todas as coisas. E no entanto, percebemos ainda uma grande dificuldade nas pessoas no ato de comunicar. Porque a maioria das pessoas tem utilizado os instrumentos de comunicação para o exercício de monólogos, aonde eu digo as minhas ideias, eu quero apresentar as minhas ideias ao mundo, mas eu não estou ouvindo as ideias, eu não estou dialogando com as mensagens que estão vindo. E esse parece ser o grande desafio da comunicação. Como utilizar os instrumentos que estão disponíveis para que a gente crie um ambiente comunicativo, onde o ato de comunicar seja um ato de multidiálogos. Quando nós observamos isso dentro da doutrina espírita como um todo, o que nós temos? A doutrina espírita, ela surgiu como um ato comunicativo, em que os espíritos, que nada mais são do que os homens desencarnados, observando o momento certo em que as ideias poderiam ser estabelecidas, eles utilizaram mecanismos de comunicação, a saber, os médiuns, para nos trazer uma mensagem de qual é a realidade espiritual. Quando dizemos que isto veio no momento certo, estamos nos reportando
ao fato de a humanidade passar por estágios de amadurecimento. E era necessário que antes que o homem compreendesse as leis do mundo espiritual, que ficasse muito claro para ele como a ciência evoluiu nas leis materiais. E foi por isso que o Espiritismo veio no momento correto, no final do século XIX, com o propósito muito claro de contrabalançar o conjunto das ideias estritamente materialistas que estavam sendo desenvolvidas na explicação da ciência com as explicações das leis espirituais. E quando os espíritos fazem isso, eles inauguram então um modelo de comunicação que é um modelo de comunicação em que o espírito fala das realidades. O professor Rivai, mais tarde reconhecido como Allan Kardec, tomando conhecimento dessas leis e sistematizando-as, criou então um corpo de doutrina, e aqui a palavra doutrina precisa ser esclarecida, porque ela não diz respeito a um conjunto fechado de ideias. O Espiritismo ele não criou um grande sistema explicativo. Ele reuniu a unanimidade ou a universalidade da opinião dos espíritos, e o professor Kardec fez esse exercício de ouvir diferentes espíritos por diferentes médios para construir um modelo explicativo e comunicá-lo com todas as possibilidades que estavam à sua disposição. Utilizou muito fortemente a principal mídia da época, que era a mídia impressa, para fazer com que essa mensagem repercutisse. Qual é o nosso desafio hoje? Como é que nós vamos traduzir este conteúdo enorme, que é o conhecimento espírita, disponível na literatura espírita, para chegar aos homens que estão sequiosos de significado, de esperança, de consolo, de explicações a respeito das leis espirituais como um todo. Então parece-nos que ao mesmo tempo em que vivemos a era da comunicação e que temos a grande necessidade do diálogo, o grande desafio para os comunicadores espíritas é como traduzir este enorme manancial de conteúdo que é o Espiritismo na forma adequada, com o conteúdo adequado, para o público adequado. Você falando com relação a todos os recursos que a gente tem hoje para se comunicar, a gente vê que as informações elas correm muito rápido, né? O que antes demoraria, sei lá, dias, meses ou até horas para circular, hoje em questões de segundos, praticamente o mundo inteiro já sabe, já conhece. Mas eu acho que não foge muito a regra do telefone sem fio, né? Que vai passando de um para outro e a informação vai mudando. Então a gente percebe uma gama enorme de informação, mas sem muita profundidade, né? E muitas vezes as pessoas não chegam nem a terminar de ler ou ouvir aquele conteúdo, mas já compartilham que aquela necessidade de informar que eu também já estou sabendo, né? Eu também não fui o último a saber. Tem essa ansiedade das pessoas e acaba que a gente acaba disseminando ideias e propostas que não são as mais pertinentes e às vezes nem estão de acordo com o que nós acreditamos. Então, como é que nós espíritas, podemos ter esse cuidado, né, de transmitir de fato esse conteúdo dentro da verdade, dentro do conteúdo que a doutrina nos passa? Jane, é importante salientar a necessidade de alguns critérios para que nós possamos lidar com a informação. O Dr. Saul Wurman, que é um dos responsáveis pela criação dos famosos TED Talks, Tecnologia, Entretenimento e Design, que fazem muito sucesso hoje por terem modificado aquela forma, inclusive, de comunicar conteúdos e ideias. Ele escreveu uma obra muito curiosa chamada A Ansiedade da Informação, que é a dificuldade que nós estamos tendo de absorver uma quantidade cada vez maior de informação. Imagine você que no ano passado, uma avaliação sobre a quantidade de conteúdos produzidos para um dos canais de mídia na internet, que é o YouTube, nós temos um número impressionante. A cada minuto são produzidas 32 horas de novos vídeos.
Então é como se você, a cada minuto, você estivesse com 32 horas de atraso só no YouTube. E o que está acontecendo com isso? As pessoas querem consumir mais informações, ser cada vez mais os dispersadores de informação, os reprodutores, mas elas não estão processando a informação. Há uma história muito curiosa contada pelo espírito Humberto de Campos, que ele diz que certa feita um homem chegou para Sócrates para dizer uma novidade e perguntou: mestre, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante. E Sócrates perguntou a ele: amigo, antes que você me conte a história, eu quero saber se ela já passou pelos 3 crivos. 3 crivos, mestre? O primeiro. O que você vai me contar é verdade? É o primeiro crivo. Aquilo que nós estamos tentando reproduzir corresponde à verdade? E o homem respondeu para ele: não tenho certeza. Ele disse: então deixa eu ir para o segundo crivo. Aquilo que você está me contando é útil? E é o segundo crivo que nós precisamos ter. Quando nós estamos reproduzindo uma ideia, qual é a utilidade daquilo que nós estamos passando adiante? E o Sócrates perguntou ao homem pela 3ª vez: o que você está querendo me dizer é bom? E o homem hesitou, ele disse: amigo, se o que você está me dizendo não é verdadeiro, não é útil e não é bom, não me interessa. E talvez seja esse o critério que a gente deveria utilizar quando a gente pega o nosso conteúdo. É verdadeiro? É útil? É bom? Porque nós vivemos um momento em que cada ideia que nós disseminamos é um impacto na imagem das pessoas, na forma como elas veem a vida. Então, se aquilo que nós estamos passando adiante não é bom, a gente deve perguntar: será útil? E a gente deve perguntar: será verdadeiro? Nós estamos vivendo dias em que se formou um conceito muito estranho, que é o conceito da pós-verdade. O que é a ideia de uma pós-verdade? É a ideia de que quando nós contamos a mesma história muitas vezes, ela se torna verdadeira. E é por isso que nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente dissemina. Checar a fonte. Outro dia eu recebi uma mensagem que achei muito interessante. A mensagem dizia assim: é muito importante que nós tenhamos cuidado com a autoria do que é publicado na internet. Assinado Machado de Assis. E a gente vê que as maneiras interessantes das pessoas não terem critérios para avaliar, para pensar nas coisas. Então, quando nós estamos falando a respeito da doutrina espírita, esse é um cuidado que precisa ser redobrado. Aquilo que nós estamos passando adiante, aquilo que nós estamos comunicando, é verdadeiro? É útil? É bom? Vale a pena pensar nesses critérios. Outro ponto com relação à comunicação, que eu acho também seja um desafio, é porque hoje a gente vê que tem muitas doutrinas espiritualistas. E quando se trata de espiritual, tudo se coloca na conta da doutrina espírita. Tudo é espírita, tudo é espírita, né? E muitas vezes as pessoas perguntam: mas lá não fazem isso? Lá vocês não dizem isso? Lá vocês não acreditam nisso? E às vezes quando a gente diz: não é assim, né? A nossa percepção é diferente, as pessoas um pouco se chocam. Então, diferenciar das demais, né? Porque vertentes religiosas vão surgir todos os dias até que a humanidade veja que não é necessário mais, né? Há tantas religiões, mas um encontro interno, né? Você com Deus. Mas como a gente se fazer entender e não se misturar entre as demais? Porque às vezes é complicado, é confuso, principalmente para quem não vivencia a doutrina, quem não conhece, e que às vezes é aquele curioso e que acha que tudo faz parte. Voltamos ao problema dos grandes desafios da comunicação espírita. Nós precisamos comunicar o que o espiritismo é
e o que ele não é. Nós não temos a obrigação de convencer a ninguém que o Espiritismo é bom. Mas nós temos a obrigação de disseminar o que é o Espiritismo. Mas existe uma regra em educação muito interessante que diz que ninguém ensina senão o que aprendeu. E é importante que a gente compreenda isso também. Não é possível comunicar o que não se sabe. Então, o grande desafio dos comunicadores espíritas é, primeiramente, o de conhecer o Espiritismo, o de ter fundamentação para que possa traduzir isso de uma maneira muito adequada para quem está tendo acesso àquele conteúdo. O Espiritismo, ele tem uma característica muito curiosa no concerto do pensamento humano, que é ele desempenha uma voz. O Espiritismo, ele tem uma forma própria de olhar o mundo, de entender. Então, o Espiritismo, ele não é uma doutrina religiosa. Ele não é apenas um enfoque científico. Ele não é uma perspectiva exclusiva filosófica. Ele é, ao mesmo tempo, uma ciência que tem por objeto o estudo do espírito, da sua natureza, da sua origem, da sua destinação e das suas relações com o mundo corporal, que gera uma filosofia porque explica ao homem quem ele é, como ele pensa e como ele utiliza esses instrumentos de pensar a realidade para desafiá-lo a uma nova atitude moral diante da vida, que é uma atitude de religação do indivíduo com as fontes originais do universo. Então, esse conjunto de vozes que o Espiritismo tem, ele dialoga com todas as áreas do conhecimento humano. Então, há muito o que ser comunicado. Mas para que a gente possa fazer esse diálogo, é preciso que se saiba quais são os fundamentos, o que é o Espiritismo, como ele funciona, como se dão as reuniões na casa espírita, o que é que o Espiritismo entende por espíritos, o que é a mediunidade, o que é que significa reencarnação, quais são as manifestações mediúnicas que estão disponíveis para isso. E para que a gente possa desenvolver esse conteúdo, há que se estruturar o pensamento espírita para, na forma adequada, torná-lo comunicável para as pessoas. Isso parece um grande desafio para a área de comunicação. Muito trabalho pela frente para a gente conseguir isso aí. Como você falou, o Merri, ele começou um trabalho, né, com essa ideia que ele tinha de um trabalho de comunicação que levasse a todos os lugares a mensagem da doutrina. E o Merri, ele conseguiu um avanço muito grande e eu acho que ele passou para você no momento do desafio da percepção real de qual é a função da comunicação social espírita, né? Porque até então as pessoas entendiam que a comunicação era aquela área que tinha só divulgar e registrar, mas a gente descobriu já que tem uma função a mais, tem funções a mais. Então, para quem não conhece também a área, que funções são essas? Qual é realmente o papel da comunicação dentro da doutrina espírita? Olha, como o ato de comunicar, ele é um ato de compartilhar ideias, mensagens. A comunicação dentro do Espiritismo, ela precisa desempenhar 3 funções muito claras. A primeira função é a função evangelizadora. Por quê? Quando Allan Kardec nos diz, na conclusão do Livro dos Espíritos, que pelo Espiritismo a humanidade deve entrar numa nova era de progresso moral, que lhe é consequência necessária, ele estabeleceu qual é a missão do Espiritismo do mundo. O Espiritismo como o Consolador prometido, isto é, aquele que viria para esclarecer todos os pontos. Ele vem ser uma ponte de conhecimento que vai unir o conhecimento das leis materiais e o conhecimento das leis espirituais para transformar a mentalidade do homem e modificar o seu sentimento em relação à vida para que ele tenha novas atitudes diante dela. E esse é o papel evangelizador que o Espiritismo tem. O Espiritismo traz uma mensagem de boa nova,
que é uma mensagem de consolo, que é uma mensagem de otimismo. Por quê? Porque ele esclarece, ele explica as coisas. Então, em todas as nossas atividades de comunicação, nós precisamos identificar esta peça de comunicação que nós estamos gerando terá qual papel de evangelização. É um cartaz que inspira bons pensamentos? É um programa de rádio que traz o consolo? É um programa de vídeo que leva um conteúdo de transformação da forma de pensar, de sentir ou de agir das pessoas? Esta é a função evangelizadora. Mas como é natural na área de comunicação, é necessário também o desempenho da função integradora. Por quê? É através das atividades de comunicação que nós vamos fazer com que os diferentes agentes do movimento espírita, a saber, os frequentadores do centro espírita, os trabalhadores do centro espírita, as federativas, as uniões espíritas, o movimento espírita como um todo, troque informações sobre suas atividades, sobre a coordenação de suas atividades, sobre a formação dos seus trabalhadores, sobre as ações que estão sendo desenvolvidas em cada localidade. E este é o papel integrador da comunicação, fazer com que os agentes saibam o que está acontecendo, saibam o que está faltando e se apropriem dos conhecimentos necessários para trabalhar. Então, a área de comunicação, ela funciona dentro do centro espírita como a cola que permite que todo mundo saiba o que está acontecendo dentro da casa, o que já é um grande desafio. Mas além disso, além da função evangelizadora, além da função integradora, a área de comunicação desempenha uma função mediática. O que é isso? É ela que cuida de traduzir conteúdos em um formato, em um mecanismo midiático, isto é, criar uma forma que seja adequada para comunicar um conteúdo. Então a área de comunicação, ela pensa, qual é a linguagem da TV? Qual é a linguagem do rádio? Qual é a figura que melhor externa isso? Qual é a fonte do cartaz que passa essa sensação? Então nós trabalhamos muito com esses elementos imagéticos, mas também sonoros. E há um grande desafio da área de comunicação no sentido mediático na atualidade, que é como nós vamos fazer a inclusão daquelas pessoas que têm algumas incapacidades nos sentidos. Pessoas que não enxergam, pessoas que não ouvem, pessoas que têm dificuldade de processamento das funções sensoriais tradicionais e como é que nós podemos incluí-las nesse rol de comunicação. São, portanto, as três grandes funções da área de comunicação: a função evangelizadora, a função integradora e a função mediática, o tripé sobre o qual nós desenvolveremos a ciência, a filosofia e a religião que está contida dentro da doutrina espírita. Henri deixou uma grande missão, né? É fácil, né, Fácil. Ele estruturou e disse assim, pronto, tá aqui, agora com vocês. Mas foi também um trabalho árduo, né? Nesses 25 anos do Henri à frente. Outra vez entrevistando um colega aqui no Ponto a Ponto, ele comentando, ele disse Jesus veio, trouxe sua mensagem. Só pela doutrina espírita, se a gente juntar só os livros de Emmanuel, André Luiz, os de Divaldo, os mais conhecidos, os mais populares, a gente já vai uma série de livros aí, de publicações de conteúdo. A gente tem hoje conteúdos digitais, áudios, vídeos, a gente tem muito material. E a sensação que se tem é que as pessoas sempre querem mais conteúdo, mais informação, querem conhecer mais e mais e mais. Parece que tudo que a gente tem ainda não é suficiente. Por que a gente tem essa sensação que ainda precisa de mais? Será que todo esse conteúdo que a gente já tem já não é suficiente para que a gente tenha esse encontro com Deus, que a gente se sinta realmente em paz? Quando nós comentamos sobre o livro do professor Saul Urman, sobre a ansiedade da informação, nós também sentimos um diagnóstico muito grande que é o fato das pessoas estarem ansiosas por novos formatos de informação.
mas nós estamos tendo dificuldades em digerir os conteúdos que estão sendo veiculados. Então, veja que coisa interessante. Eu gosto de citar um exemplo. Quando a gente pega o filme do Super-Homem, super conhecido, que todo mundo viu, assistiu, versão 1, versão 2, versão 3, versão 10, a história é a mesma. Mas quando a gente faz uma análise do conteúdo da história, ele fala o quê? Ele fala a história de um estrangeiro que veio ao mundo numa cesta e que é capaz de coisas extraordinárias. Por sinal, nós estamos falando da história de Moisés, é a mesma. Guardadas devidas proporções, nós estamos falando de um mesmo mito que está sendo repetido e repetido e repetido. E a gente não está digerindo o que é que isso significa. Quais são os desafios que estão sendo colocados naquele quadro, naquela mensagem? Então a gente fica ansioso pela próxima mensagem, a gente fica ansioso pelo próximo conteúdo, mas a gente não digeriu adequadamente o primeiro. A gente não observou as nuances. Há uma dificuldade muito grande na atualidade, que é o modo como nós tratamos a questão da leitura. E quando falamos em leitura, não é apenas o ler o texto, é ler o contexto das coisas. Nós estamos perdendo a capacidade de interpretar o que está sendo colocado ali. E qual é o resultado disso? A ansiedade por mais informação. A ansiedade por querer aumentar volumes sem que a gente possa adequadamente processar os conteúdos. Há uma fala de Chico muito curiosa, que ele diz que qualquer pessoa que tenha 5 minutos de contato com o Evangelho de Jesus tem um programa de renovação para o resto da vida. Então, quando Jesus disse para a gente, simples, amai-vos uns aos outros. Qual é o desafio que está contido nessa mensagem? Há uma história muito interessante do Rabi Eli, que disse que quando um jovem foi procurá-lo, querendo saber como é que poderia resolver a Torá, o que a Torá significava, ele pediu ao rapaz que ficasse sobre um único pé. E quando o rapaz tomou a posição, ele disse, ame. E calou-se. O rapaz então olhou para ele, desceu da ponta do pé e perguntou assim, ame? Ele fez, toda a Torá significa isso, ame. E ele disse, e todo o resto? Ele fez, todo o resto é para explicar como fazer isso. E talvez a gente esteja diante do mesmo desafio. O desafio da vida é nós entendermos como é que a lei de amor tem se manifestado no universo. E é esta lei de amor que está sendo comunicada para cada um de nós através das múltiplas experiências, dos desafios de convivência, dos desafios de raciocínio, dos desafios de automelhoria. E a gente fica insistentemente procurando novas formas de explicar esse mesmo conteúdo. Os Espíritos, graças a Deus, têm nos oferecido múltiplas manifestações. Dito isso, de muitas e muitas maneiras. A gente viu a importância da comunicação dentro desse contexto da doutrina espírita, tantos desafios que se tem, né? Essa parceria da comunicação junto com todas as outras áreas para levar a mensagem a todos os lugares. Mas agora, trazendo um pouquinho para a gente, qual a importância da comunicação dentro da evolução do ser? Os Espíritos, quando tratam do assunto em um livro dos Espíritos, num capítulo chamado A Lei de Sociedade, eles dizem que no isolamento o homem se embrutece e se estiola. Vamos entender um pouco qual é o mecanismo pelo qual o espírito se desenvolve. Na primeira fase em que o espírito se desenvolve, ele observa a si mesmo
como um ser capaz de perceber o mundo. É a época do egoísmo. Ele acha que o mundo existe para ele. E nesta experiência de conhecer o mundo, de entender o que está acontecendo, ele desenvolve um conjunto de representações que são a sua forma de entender o mundo. Mas essas representações podem estar erradas. E como é que ele descobre que ela está errada? Quando ele começa a interagir com o mundo e as formas que ele tem representadas, em outras palavras, o mapa que ele criou da realidade do mundo não funciona. Então ele precisa corrigir o mapa. Quando eu convivo com o outro tem mapas que são diferentes dos meus. E é graças a esta convivência que nós vamos ajustando o nosso processo de convivência e de representação da realidade em que nós estamos vivendo. Daí ser fundamental o processo de interação. É por isso que nós vivemos em sociedade, é por isso que nós entramos em conflito buscando o diálogo, quer dizer, os pensamentos diferentes que nos permitem corrigir os nossos erros de percepção, de raciocínio. Isso traz para nós uma consequência muito interessante. Poucas coisas são tão preciosas quando a gente acha um pensamento que é diferente do nosso. Porque quando eu me encontro com alguém que pensa como eu, no máximo eu vou reforçar o que eu já sei. Mas quando eu encontro alguém que pensa diferente de mim, eu tenho a oportunidade de ver o mundo de um ponto de vista diferente, o que não significa que eu precise concordar com aquele ponto de vista, mas compreender aquele ponto de vista e entender aquele modo de olhar o mundo me traz uma amplidão de percepções e me permite, eventualmente, corrigir certos aspectos que não estão muito ajustados no mapa que eu criei a respeito da vida. Por isso, os espíritos nos dizerem que a sociedade é uma necessidade para o progresso humano. E nós, para a ampliação de nossas possibilidades progressivas, precisamos nos comunicar. Precisamos trocar impressões. Precisamos ter empatia um com o outro, compreendendo a empatia como a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Ser capaz de perceber as coisas do ponto de vista do outro. Essa é a essência da comunicação. O que a gente percebe dentro das relações sociais hoje, eu, pelo menos observando, surgiu uma expressão que é a minha verdade. Então, cada um tem a sua verdade, a sua versão dos fatos e cada um com o seu. Não, é como se a gente não buscasse mais o consenso, né? A minha ideia com a sua ideia, com a ideia do outro, e ali a gente chega a um entendimento comum da coisa. Não, cada um com a sua percepção ao seu modo. E aí, às vezes, eu percebo que, por mais que a gente tenha muito mais recursos, a gente se distancia mais da nossa comunicação, fica mais distante. Então, talvez hoje, com toda a liberdade, com todos os recursos que a gente tem para se comunicar, a gente está cada vez mais distante e dificultando esse processo que você acabou de comentar. Quando, em 1989, caiu finalmente o chamado Muro de Berlim, caía também o mito da modernidade. A modernidade é um período da concepção humana em que o homem buscou nos grandes sistemas explicativos uma forma de explicar todo mundo. Então, a gente reconhece a modernidade como cada pessoa tinha uma teoria e tentava explicar todo mundo com base na sua teoria. Algumas coisas aconteceram durante o século XX que foram caindo por terra os grandes sistemas. Então, no começo do século XX, Kurt Gödel mostrou, por exemplo, que os sistemas matemáticos ou eram incompletos ou eram inconsistentes e fez ruir a ideia de que a matemática podia explicar todas as coisas. Quando ele fez isso trouxe um grave impacto para o positivismo, a ideia de que toda ciência poderia ser explicada com base na experiência. A crítica à experiência mostrou depois que as explicações racionais não podiam explicar todas as coisas.
E aos poucos, os sistemas políticos, os sistemas explicativos foram caindo um por um, até que com a queda do Muro de Berlim acabaram-se os sistemas político-econômicos tradicionais. A gente diz que primeiro caiu o bloco comunista e mais tarde, em 2008, com a grande crise econômica que o mundo passou, caiu também o sistema capitalista como tentativa de explicar todas as coisas. E o que é que restou? Restou uma grande dúvida. E com essa dúvida que restou, começou a surgir isso que os teóricos chamam de após-modernidade, uma era em que você não tem certezas, que Zygmunt Bauer descreveu como uma era fluida, uma era em que as pessoas não têm segurança em torno das coisas. E o que resultou disso? Bom, se não existe uma verdade única, cada um tem direito à sua verdade. E o mais grave, é possível construir verdades que não estejam coincidentes com os fatos. É importante que nós, na condição de espíritas, reflitamos sobre isso. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é a nossa referência. O universo tem leis. A realidade funciona. E embora o espírito, em sua dificuldade de percepção clara das coisas, possa ter as suas verdades, Emmanuel, o grande orientador de Chico Xavier, nos diz de maneira belíssima que a verdade é como um espelho divino que, caindo sobre a terra, espatifou-se em milhares de pedaços e cada pessoa pega o seu pedaço e diz: aqui está a verdade. O que é verdade? Cada pessoa que tem um pedacinho dessa verdade está olhando apenas para si mesmo, para as suas capacidades de percepção. Daí a importância de nós tentarmos juntar novamente esses espelhos. E como é que a gente faz isso? A gente dialoga, a gente troca impressões, a gente verifica se as coisas são verdadeiras. Por isso, o grande desafio que a comunicação espírita tem na atualidade é de reestabelecer alguns fundamentos, rediscutir o papel do espírito, rediscutir a visão de Deus, rediscutir quem nós somos, para onde nós estamos indo, qual é o significado da nossa vida, e não fazer isso impondo às pessoas, mas provocando um diálogo, muitas vezes, do indivíduo consigo mesmo. Você está feliz? Você está satisfeito? Você está adequadamente concebendo o mundo que está em torno de você? Daí o papel que a doutrina espírita tem na transformação do indivíduo, no auxílio para que ele amplie os seus conhecimentos, para que ele estude, compreendendo as leis que regem o universo, de modo que possa atuar com um amor efetivo. Este é o papel que a comunicação está fazendo. Então, a comunicação, ela não é apenas um instrumento para o suporte do movimento social espírita. Ela é também o grande desafio para promover no indivíduo a grande libertação da sua ignorância, o encontro que ele precisa fazer com a verdade, não apenas a sua, mas a verdade que existe no universo. E quando você fala isso, me vem uma coisa à mente, da gente lembrar que quando a gente fala desse desafio da comunicação, não cabe só àqueles que estão realmente ligados à área de comunicação, porque em todas as áreas a gente está se comunicando, né? Então, quem está na mediunidade, aquele palestrante, né? O expositor, o pessoal do atendimento, da acolhida, do departamento de infância e juventude. Então, todas as áreas estão se comunicando e tem também esse desafio nas mãos, né? É um trabalho conjunto. Isso é perfeito, porque nós não estamos falando de uma área. A comunicação é uma matéria transversal. Ela toca os desafios que cabem a todas as áreas do movimento espírita. E por isso mesmo, o trabalho da comunicação ele é um trabalho integrador. Ele faz parte, está na essência dele. Nós estamos discutindo muito a necessidade de os trabalhadores da área de comunicação integrarem-se aos outros trabalhos e vice-versa.
As pessoas precisam compreender os recursos que a comunicação oferece, os instrumentos que ela tem, porque esse é um desafio comum de cada indivíduo que precisa atuar dentro do movimento espírita. Então, que a gente possa se comunicar cada vez mais e melhor, né? É um desafio que a gente tem, ampliar a nossa capacidade de comunicação. André, muito obrigada pela sua participação conosco. Nesse nosso semana teremos longos diálogos sobre a comunicação, né, nesse encontro maravilhoso. Então, que venham novos encontros, que você possa estar aqui com a gente mais vezes, para a gente continuar conversando e vendo aí como é que está esse nosso desafio, a evolução que a gente vai alcançando. São passos pequenos, mas o importante é continuar a andar sempre, né, caminhando. Em toda caminhada a gente precisa começar e é importante que a gente reflita que nessa atividade da comunicação nós precisamos ir bem dentro do espírito desse programa. Ponto. A ponto. Então, obrigada. Pessoal, a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra novamente no próximo Ponto a Ponto, próximo sábado às 16 horas, horário local. Fiquem bem, com Deus e até lá.